Bom, pessoal, a aula de hoje é a explicação do conteúdo que está nas páginas 25 e 26 do livro de vocês. Operações com radicais, adição e subtração de radicais. Então, vamos enfatizar a adição e a subtração de radicais e vamos considerar, na adição e na subtração com esses radicais, 3 casos nós vamos considerar. Então, o primeiro caso é quando todos os radicais possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, quando eles são semelhantes. É bom enfatizar aqui para vocês que a realização dessas duas operações, tanto a adição como a subtração, só é possível quando esses radicais envolvidos forem semelhantes, tanto o índice como o radicando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5 e menos 3 raiz de 5. O que quer dizer semelhante? Semelhante quer dizer quando esse radical aqui, todos eles, são iguais, Então, isso quer dizer semelhança. Na hora que a gente for realizar o cálculo com isso daqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a parte externa desse radical e vamos somar ou diminuir ela. Então, por exemplo, o 2, o 7 e o menos 3 são os números que estão fora do radical. A gente vai somar ou diminuir esses números, e vamos manter esse mesmo radical. Então, assim, vamos pegar o 2, vamos somar com o 7 e vamos diminuir do 3. E esse radical aqui, ele vai ser mantido. Radical de 5, Então, o 5 ele será mantido aqui. Deixa eu virar aqui. Aí, ficaria assim. Pegar o 2 mais 7 menos 3. Então, a gente vai somar ou diminuir e a raiz de 5 continua. Então, 2 mais 7, 9. 9 tira 3, 6. Então, o resultado aqui ficaria 6 raiz de 5. Desse jeito que a gente faz, efetua a operação. E aí já está resolvido. Então, esse é um exemplo do primeiro caso. Continuando o primeiro caso, eu tenho outro exemplo aqui. E quando envolve fração, como é que a gente vai resolver? Olha só, o processo de fração é MMC dos denominadores. Então, aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2, Então, essa raiz de 3 sobre 2, que tá aqui, ela indica a minha fração, certo? Quando eu tenho assim, como é essa fração? Como é que eu vou pegar aqui esses fatores? Quais são os fatores que eu vou pegar? Olha só. Aqui eu tenho 3, Eu tenho um número aqui que não aparece. Quando ele não aparece, o número que tá aqui é 1. Tenho 5 e tenho esse raiz de 3 sobre 2. Esse raiz de 3 sobre 2 é a fração de 1 sobre 2 raiz de 3. É a mesma fração, desse jeito, certo? Nesse sentido. Então, na hora que eu for resolver isso daqui, como é que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar o 3, vamos diminuir do 1, que está na frente da raiz de 3, vamos diminuir do 5 e vamos somar com 1 sobre 2. Essa é a fração que representa a raiz de 3 sobre 2. E a raiz de 3, que é o fator comum entre eles, a gente vai conservar. Aí, aqui na hora da resolução, vamos diminuir 3 menos 1, que dá 2, e 2 menos 5, que dá menos 3, mais 1 sobre 2, raiz de 3. Observe aqui que eu tenho menos 3 mais 1 meio. Sempre quando eu tenho frações, quando eu tenho números envolvendo frações, para me resolver esses valores, eu tenho que tirar o MMC dos denominadores. Quando não tem nenhum denominador, o denominador é 1. Então, aqui no caso do menos 3, o denominador dele é 1. Então, eu tenho 2 e 1. Como é que eu iria fazer? Na hora que eu for resolver, o MMC aqui vai ser o próprio 2. E aí, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 2 dividido por 1
dá 2. E 2 vezes menos 3, menos 6. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes 1, 1. E a raiz de 3 a gente conserva aqui. Agora aqui, ó. Menos 2 mais 1 dá menos 5. Menos 6, desculpa. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Sobre 2, raiz de 3. Aí a resposta ficaria assim, certo? Então, essa daí é o primeiro caso, né? Lá no segundo caso, o que é que eu tenho no segundo caso? O segundo caso é quando todos os radicais podem ser reescritos como radicais semelhantes. O que significa isso? Olha só, quando eu vou tirar a raiz quadrada de um número, eu tiro por meio de fatoração. Quando o número ele não dá para ser fatorado, ele tem que ficar lá dentro desse índice mesmo. Como, por exemplo, aqui, raiz de 6. O 6, se eu for fatorar, só dá para dividir por 3 e por 2. Então, ele continua como raiz de 6. Mas dá para me fatorar o 24 e o 54. Então, eu tenho que transformar isso em, em um índice, né? Então, colocar o índice, né, em fatores comuns. Então, os mesmos radicais, quem está dentro, o número que está dentro tem que ficar igual. E isso se dá por meio de fatoração. É fatoração de números que não tem raiz, que não tem raiz exata. Como é que a gente vai fazer? Então, como se for raiz quadrada, a gente vai agrupar os números de 2 em 2. O que sobrar fica dentro da raiz, certo? E o que eu agrupei fica fora. Então, por exemplo, o 24 aqui. Quando eu for pegar esse 24, como é que eu vou fazer ele? Vou pegar aqui o 24, vou fazer a fatoração dele por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Observe que a raiz quadrada que eu estou querendo. Então, eu agrupo de 2 em 2, os números iguais. Então, eu só posso agrupar o 2 com o 2. Só que o 2 e o 3 sobrou. O que é que acontece com esse 2 e 3? Esse 2 que eu consegui agrupar, que eu tirei 1, fica fora. E eu coloco a raiz e coloco 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 2 raiz de 6. Aí ficaria assim, ó, raiz de 6 mais 2 raiz de 6. Nesse sentido. O 54 eu faço o mesmo processo. Deixa eu apagar aqui para a gente entender melhor. Então, aqui, eu fiz o 24, encontrei 2 raiz de 6. Agora, a gente vai fatorar o 54, para a gente saber quanto é que vai ficar. Então, 54, eu posso fatorar ele por 2. 54 dividido por 2 dá 27. Aí, posso fatorar ele por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, deixa eu arrastar aqui, por 3, que dá 1. Agrupa aqui de 2 em 2, tiro 1. Só consegui agrupar os 3, os números iguais, né? Tiro um 3. E quem vai ficar dentro da raiz? O 2 vezes 3, que dá 6. Pronto, aí eu transformei agora todos no mesmo índice. Agora eu somo ou diminuo os números. Então, quando não tem nenhum número, é 1. Então, vou pegar aqui 1 mais 2 mais 3. E a raiz de 6 eu conservo. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Raiz de 6. Fica desse jeito, certo? Então, esse daqui é o segundo caso, é o processo do segundo caso, né? Então, esse segundo caso é transformar esses números que estão escritos aí em radicais semelhantes, para que a gente possa resolver. Eu tenho outro exemplo dele aqui, que aqui é assim, ó. Raiz de 180 mais raiz quadrada de 500. Então, observe que eu já dei os números maiores agora. Então, bora lá. 180. Vamos fatorar ele. Por 2, que dá 90. Por 2, que dá 45. Aí, o 45 não pode mais por 2. Pode por 3, que dá 15. Por 3, que dá 5. E por 5, que dá 1. Agrupo de 2 em 2. Os números iguais. Então, eu tirei um 2, tirei um 3. Os números que eu consegui agrupar, eu multiplico um pelo outro, ó. 2 vezes 3, 6. E o 5, eu coloco ele dentro da raiz. Não fica 6 raiz de 5. Assim. O 500, a gente também vai fazer o mesmo processo. Vamos fazer a fatoração do 500
Deixa eu apagar aqui. 500. Aí, o 500 por 2, que dá 250, por 2, que dá 125. Aí, aqui não pode mais por 2, mas pode por 5, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Sempre tem que encontrar 1. Os números iguais eu agrupo de 2 em 2, tiro 1. Aqui eu vou tirar o 2 e o 5. Multiplico 2 vezes 5, observe que aqui eu tenho 5 sobrando, né? Então, 2 vezes 5 dá 10. E a raiz de 5 que sobrou fica dentro da raiz. Agora eu somo 6 mais 10, 16. E a raiz de 5 eu conservo. Então, fica assim, certo? Então, esse processo daí é o do segundo caso, né? Todos os radicais podem ser reescritos como radicais semelhantes. Vamos agora para o terceiro e último caso. No terceiro caso, apenas alguns radicais são semelhantes. Então, vamos efetuar as adições e subtrações dos radicais semelhantes e repetimos os radicais que não são semelhantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz de 5 menos 3 raiz de 5 mais raiz de 10 mais 3 raiz de 2 e menos 4 raiz de 5. Eu não posso fatorar o 10, não tem como eu fatorar, por conta que o 10, eu só vou encontrar dois fatores, o 2 e o 5, não tem como eu agrupar. Então, ele vai ficar raiz de 10 mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? Os únicos que têm radicais semelhantes, a gente vai pegar e somar, né? Ou diminuir. Então, quem é que são semelhantes aqui? Vamos aqui ver. Quem é que eu tenho semelhante? Eu tenho a raiz de 5, tenho menos 3 raiz de 5 e o menos 4 raiz de 5. Então, esses valores aqui, a gente vai pegar os números que estão fora da raiz, vamos somar ou diminuir e conservar esse radical, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. 1 menos 3 menos 4, que é os da raiz de 5. Todos eles têm raiz de 5 como fator comum, né? Aí, agora, o que é que a gente faz aqui? Conservo mais raiz de 10 e conservo 3 raiz de 2. Então, aqui agora, 1 menos 3 dá menos 2. E menos 2 menos 4 dá menos 6. Menos 6 raiz de 5, mais raiz de 10, mais 3 raiz de 2. Aí, já tá resolvido. Ah, só isso, próximo? Só. Chegou aí, parou. Certo? Então, esses daí são os três casos. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, eu tenho quando o índice, observe que o índice do meu radical, que é esse número que está em cima, ó, eles são diferentes. Então, o número que está aqui, tem o 3, o 6 e o 9, são diferentes. Então, o que é que acontece quando acontece isso? A gente vai ter que reduzir, vamos ter que simplificar esses radicais, fazendo a fatoração do 8 e reduzir o máximo possível, certo? Então, como? Então, aqui, 3 raiz de 8, bora tirar a raiz de 8. Então, o 8, eu fatoro aqui, ele por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Raiz quadrada de 8, eu só agrupo 1. Então, fica 2 raiz de 2. Então, eu já sei que a raiz de 8 fica 2 raiz de 2. Só que tem um 3 lá de fora, ó. Então, eu vou pegar, conservar o 3 e vou multiplicar com 2 raiz de 2. Essa é a raiz de 8. Mais raiz cúbica de 8. Aí, aqui, ó, agrupei como é cúbico, eu agrupo de 3 em 3, tiro 1. Então, eu já sei que a raiz cúbica de 8 dá o próprio 2. Então, aqui eu tenho 4 lá de fora, vezes o resultado da raiz cúbica, que é 2. Mais 5, raiz sexta de 8. Tem como agrupar aqui 6? Não tem, então eu tenho que colocar em forma de potência. Então, fica o 6, o 2 ao cubo. E a mesma coisa ali, raiz nona de 2 ao cubo. Chegou aqui agora, a gente vai resolver, ó. Como? Vamos pegar aqui o 6, do 3 vezes 2 dá 6, raiz de 2, mais 4 vezes 2 dá 8, mais 5. Aí, aqui, ó, raiz sexta de 2 ao cubo. A gente simplifica. O 6 dá para dividir por 3 e o 3 dá para dividir por 3. Deixa eu pegar aqui outra cor para vocês entenderem o que é que eu tô fazendo.
Então, aqui eu divido por 3 e divido aqui também por 3. A mesma coisa aqui com 9. Divido o 9 por 3, divido 3 por 3. Aí, aqui vai ficar raiz, 6 dividido por 3 dá raiz quadrada. Então, 2 não precisa aparecer aí. E 3 dividido por 3 dá 1, então fica 2 elevado a 1, certo? Esse 1 também não precisa aparecer. Eu vou tirar ele já para não confundir. Mais 9. Aí, aqui eu tenho raiz 9 dividido por 3 dá 3, a gente vai colocar raiz cúbica. E 3 dividido por 3 dá 1, então fica 2. Observa aqui agora que eu tenho dois termos semelhantes, que é o 6 e a raiz de 5. Bora organizar esse negócio aqui. O 8 eu posso colocar ele como inteiro aqui na frente, que não tem nenhum termo semelhante com ele. Mais 6 mais 5 dá 11. Raiz de 2 e mais raiz cúbica de 2. Pronto, aí já está resolvido. Então, o primeiro passo foi reduzir todos os termos, né? Então, depois simplifiquei. Então, observe que envolve vários processos para você chegar no resultado final, certo? Aqui eu tenho outra. Bora aqui. Como é que a gente vai resolver? Aí, esse aqui a gente vai também reduzir os termos, né? Então, o 24 a gente vai fatorar ele. Bora fatorar o 24. Aqui por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, como é raiz quadrada, é grupo de 2 em 2. Tiro um número comum, né? Então, 2 aqui. Então, fico lá de fora. Raiz quadrada de 2 vezes 3, 6. Então, 6 fica dentro. Mais, então, multiplico esse por esse, coloco dentro. Então, esse 2 daqui fica lá de fora. Raiz 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Por isso, daquele 6 ali, viu? 2 raiz de 6. Esse processo foi do 24. Agora, a gente vai fazer com o 96. No 96, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 96 por 2, que dá 48, por 2, que dá 24, por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, vou colocar aqui do outro lado, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. A grupo de 2 em 2, observe que eu consegui dois grupos. Esses dois grupos que eu consegui, eu multiplico um pelo outro, então 2 vezes 2 dá 4. Como eu já tenho um 2, eu vou conservar esse 2 que tá aqui, ó. Vou conservar vezes o 4 que eu encontrei ali. Raiz quadrada de... E o 2 vezes 3 a gente multiplica, que dá 6. Menos 3 raiz de 6. Observe que todos têm raiz de 6 como seu fator. Vamos multiplicar o 2 vezes 3. Então, 2 raiz de 6, mais 8, que 2 vezes 4 dá 8, raiz de 6, menos 3 raiz de 6. Então, aqui, somando, 2 mais 8, 10, 10 menos 3, 7. E a raiz de 6 a gente conserva. Então, fica 7 raiz de 6. Esse é o processo para vocês reduzir, né? Ainda no terceiro passo. Então, as questões que vierem assim, já sabe o que tem que fazer. E a próxima etapa é a atividade que eu vou passar para vocês, né? A atividade está na página 26. Eu quero que vocês respondam todas essas questões. A questão número 1 é para vocês efetuarem. Considere esses 3 casos que foi explicados, exemplos, siga os exemplos. Quando tiver parênteses, vocês eliminam esses parênteses para resolver. Lembra sempre que vocês só podem efetuar essas adições ou subtrações quando o radical for o mesmo índice, né? Tanto o mesmo índice como o mesmo número. Então, eles têm que ser semelhantes, certo? Então, no primeiro vão efetuar as operações a seguir, levem em consideração os 3 casos. O segundo vão simplificar. Aí, onde tiver valores, né? Também leva essa consideração, né? Principalmente o segundo e o terceiro caso, que foram explicados na hora da simplificação. O terceiro, determina o perímetro das figuras. O perímetro é a soma dos lados da figura geométrica. Então, tanto a letra A como a letra B vocês vão somar. Para somar, tem que transformar esses radicais em mesmo índice, né? Radicais semelhantes. Então,
primeiro passo é transformação. E a questão número 4, vocês vão também efetuar essas operações, né? Faça a fatoração do 200, do 300, do 800, do 1.200. No finalzinho, quando vocês estiverem lá, que encontrou raiz de 2 e raiz de 3, em algum momento vocês vão encontrar essas raízes, né? Quando vocês reduzirem, aí vocês vão substituir a raiz de 2 por 1,41 e a raiz de 3 por 1,73, certo? Boa atividade, qualquer dúvida pode perguntar no WhatsApp.